Desde o princípio da história humana, nós somos obcecados pelo fantástico. As mitologias de todos os povos eram cheias de deuses e criaturas fascinantes. Até hoje, as gerações crescem ouvindo os relatos de feitos heróicos e de guerreiros inesquecíveis. Não é à toa que, em pleno 2022, o gênero da fantasia continua em alta e atraindo novas multidões. O gênero passou por expressivas evoluções ao longo do século XX, e os trabalhos de autores como J.R.R. Tolkien e George R.R. Martin trouxeram níveis inéditos de nuances e complexidades psicológicas às batalhas cósmicas que são, até hoje, os marcos da fantasia. E o cinema e a televisão deram mais que uma forcinha para popularizar o gênero que hoje é figurinha fixa em milhões de telas na nossa era digital. Com a chegada das novas mega produções esse ano, esse parece ser o momento perfeito para mergulhar nesses mundos e universos extraordinários. A verdade é que a fantasia tem servido de inspiração para incontáveis cineastas desde o início da sétima arte. Um ótimo exemplo é o clássico de Fritz Lang, Os Nibelungos, A Morte de Siegfried, lançado em 1924. Uma adaptação expressionista de um poema do século XIII, Os Nibelungos acompanha o príncipe Siegfried, que recentemente, invencível após derrotar um dragão, parte em uma aventura para pedir a mão da princesa Kriemhild em casamento. A icônica ópera de Wagner, O Anel dos Nibelungos, também bebe da mesma fonte, mas aqui Fritz Lang acrescenta seu toque inconfundível a uma história de proporções épicas. Outra história centenária que costuma ser adaptada em grandes produções hollywoodianas é aquela do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E talvez não haja adaptação mais famosa do que Excalibur, de 1981. Inspirado no poema de Sir Thomas Malory, datado do século XVI, o filme relata a história de Arthur e sua conquista da espada Excalibur, além de suas aventuras ao lado dos fiéis escudeiros nas décadas seguintes. E para você ver que a história do Rei Arthur nunca sai de moda, é só assistir o renomado A Lenda do Cavaleiro Verde, de 2021. Nele acompanhamos Sir Gawain, cavaleiro de Arthur, que embarca em uma longa e psicodélica jornada rumo à própria execução após perder uma aposta contra o aterrorizante Cavaleiro Verde. Are you ready? Outro filme recente que aposta em uma fantasia mais madura e violenta é o brutal O Homem do Norte. Neste épico viking, o príncipe traído Amleth jura vingança contra aqueles que lhe tiraram seu reino. Agora, para quem busca um clima para juntar a família, é só voltar para o final da década de 80, que encontramos outro clássico, desta vez vindo de ninguém menos que George Lucas. Willow na Terra da Magia é uma aventura eletrizante sobre um anão que deve proteger uma criança dos ataques da poderosa feiticeira Bavmorda, que se sente ameaçada por uma profecia que diz que a criança trará o fim do seu reinado. Mas no fim das contas, se o assunto é fantasia, não tem como não falar de Senhor dos Anéis. O incrível universo criado por J.R.R. Tolkien é uma espécie de marco na cultura popular, ainda mais depois da trilogia de filmes de enorme sucesso narrando os esforços do Hobbit Frodo e seus aliados em derrotarem o maligno Sauron, e a trilogia sobre as aventuras grandiosas de outro Hobbit, Bilbo, passada décadas antes da história original. Para quem é fã do Tolkien, esse ano promete grandes emoções. Em setembro, a Amazon lança a primeira temporada da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Uma das séries de TV mais caras e ambiciosas de todos os tempos, com um orçamento que ultrapassa a marca de 60 milhões de dólares por episódio. A trama se passa na Segunda Era da Terra-média.
milhares de anos antes dos acontecimentos da trilogia original, popularizada por Peter Jackson. Os Anéis do Poder pretende contar a história da criação dos famosos anéis pelos elfos e as inúmeras aventuras que surgem a partir dessa decisão. Sem dúvidas, é uma das produções mais aguardadas de 2022, por mais que enfrente a enorme pressão de agradar os fãs extremamente apaixonados e exigentes. Afinal, fã exigente é o que não falta ao se tratar do mundo das fantasias épicas. E outra franquia que volta às telas esse ano após o sucesso estrondoso da série original é Game of Thrones. Pois é, A Casa do Dragão é um spin-off ambientado 200 anos antes da história de Game of Thrones. A premissa dessa nova série é acompanhar o início da Casa Targaryen, linhagem de alguns dos personagens mais famosos da série original. A história também irá acompanhar os embates e batalhas entre realezas que levaram à Guerra Civil, conhecida como a Dança dos Dragões. Ou seja, dá pra esperar muita coisa pegando fogo já na primeira temporada. Mas, enquanto as novas séries e projetos não lançam, pode pegar um balde de pipoca e um parceiro de aventuras e ir sem medo em qualquer um dos nossos filmes citados. Só não se esqueça de tomar cuidado com os trolls e os dragões e tudo mais que envolve esse universo. Até a próxima!